7h em ponto, pelo horário de Brasília. Já trazemos para você destaque lá da capital federal. A expectativa para os trabalhos de hoje da CPMI do 8 de janeiro. Senadores e deputados esperam ouvir hoje o ex-ministro general Augusto Heleno. Ele que comandou o Gabinete de Segurança Institucional durante o governo Bolsonaro. Quem está lá trazendo para a gente as informações? Opa, Pedro Nogueira e a Basília Rodrigues, agora sim, aparecendo aqui no nosso telão. Bom dia aos dois mais uma vez. Basília, dou meu bom dia aqui pela primeira vez durante essa edição. Mas vou começar com você, Pedro, porque a gente vem fazendo uma mesma pergunta durante as últimas sessões da CPMI do 8 de janeiro. Afinal, o depoente vai falar? Qual que é a expectativa por aí? Oi, Carol, bom dia. Bom dia, Basília. Estamos aqui, Pedro, na entrada do Senado Federal para acompanhar essa sessão que vai ser bastante agitada, viu, Carol? Respondendo a sua pergunta, assim como a gente acompanhou alguns últimos depoentes, o general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional de Jair Bolsonaro, chega hoje para a CPMI com um habeas corpus assinado pelo ministro Cristiano Zanin, que dá a ele a autonomia de permanecer calado. É uma garantia constitucional para não produzir provas contra si mesmo. Esse habeas corpus segue um padrão das últimas habeas corpus de outros depoentes. Mas o ponto aqui é que Augusto Heleno não tem a autonomia de deixar de vir à sessão, como foi o caso de Marília Alencar e Osmar Crivellati. Ele chega com esse habeas corpus, ele precisa vir ao Senado hoje, mas tem autonomia de decidir se fala ou não. E o outro grande ponto da sessão hoje é a votação, já que vai ter uma sessão deliberativa. Os deputados e senadores vão decidir os próximos passos da CPMI. Quero lembrar aqui que só tem 3 sessões depois dessa semana. A gente tem hoje o depoimento de Augusto Heleno. Na quinta-feira, o depoimento de um dos condenados por plantar a bomba no aeroporto. E depois disso, só tem mais 3 sessões, Carol, antes do feriado de 12 de outubro e da última sessão no dia 17 de outubro, que é a primeira da discussão dos relatórios. Então, hoje, os deputados e senadores vão decidir o que fazer, quem ouvir, quem chamar e o que solicitar. Não é isso, Basília? É isso, Pedro Nogueira. O Pedro, Carol, aqui, que é um dos repórteres mais atuantes na cobertura da CPMI do 8 de janeiro. Eu desembarco aqui no Senado Federal ao lado dele para ouvir atentamente as informações, ele que apura ali na ponta com a fonte e fazer análise, né? Trazer novidades para vocês e também um olhar analítico do que a gente vai acompanhar hoje. É, ou acabou virando, um dos depoimentos mais importantes desta comissão. Augusto Heleno, general, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, poderia ter sido ouvido logo no início, né, nos primeiros passos dessa CPMI do 8 de janeiro. Mas tantas outras questões, tantos outros personagens foram ganhando prioridade, mais protagonismo, né? Muitas histórias foram entrando nesses meses de CPMI que o general acabou ficando ali apagado, né, o pedido para ouvi-lo. Mas após a divulgação de trechos da delação premiada do ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, Mauro Cid, o nome de Augusto Heleno voltou ao topo das prioridades, né? A vontade dos parlamentares em ouvi-lo. Eu conversei nesses últimos dias, por troca de mensagem ali, o máximo que a gente conseguiu extrair do general Heleno. Ele disse que está muito bem, deu aí demonstrações de que está com espírito leve e interessado em dar respostas sobre aquelas questões que não impliquem a sua situação, ou seja, que não tragam mais problemas para a carreira do militar que deixou o governo de Jair Bolsonaro, claro, com a conclusão do mandato de Bolsonaro, e continua sendo um dos principais expoentes do bolsonarismo. Acho que ao longo da nossa cobertura aqui a gente vai poder falar mais sobre essa figura, Augusto Heleno, e até diferenciá-lo do bolsonarismo raiz, né? Que fato é, em 4 anos de gestão de Bolsonaro, houve uma transformação nessa relação do presidente ou do ex-presidente da República com a chamada ala militar.
partiu de uma condição de muito mais confiança para um certo estranhamento, até desencanto por parte de alguns, especialmente generais, que faziam parte do então governo. O que a gente tem que prestar atenção hoje? Trouxemos primeiro aqui na CNN Brasil, para vocês que estão aí acompanhando as notícias, especialmente aqui no Novo Dia, abrindo a sua terça-feira muito bem informado. O general Heleno não vai comentar sobre pontos específicos da delação de Mauro Cid. Sobre qual argumento? Ele dirá que o documento é sigiloso. Este é um bastidor que eu tenho aferido aqui de fontes militares, a tirar, por exemplo, de uma nota que recebi nessas últimas horas da Marinha, também pedindo ali mais posicionamento, esclarecimento à força, de onde teria partido uma certa simpatia do então comandante Garnier em conversa com o ex-presidente Bolsonaro sobre uma tentativa de golpe no país. Também a Marinha, a exemplo do discurso feito pelo ex-ministro do GSI, responde: sobre questões sigilosas, nós não iremos nos manifestar. Há um discurso, Carol, deles, de dizer que não tem como garantir o que está na delação do Mauro Cid. É até um jeito de colocar um ponto de dúvida sobre tudo que a gente tem divulgado aí, a imprensa especialmente, desses trechos que colocam quente ali no bolsonarismo, né? Coloca o ex-presidente e o seu staff no centro dessas investigações, né? Ou seja, contribuindo até mesmo com provas para essa investigação. Então a ideia é, o que for sigiloso, o que não for ali palpável, não tiver como o ex-ministro tratar de uma maneira aberta, ele não irá responder. Que dupla que temos, na verdade que trio, porque o Leandro Rezende já está por aqui para a gente também falar sobre esse assunto, Leandro. Há pouco o Pedro comentava conosco sobre essa agenda apertada, da quantidade de sessões que ainda restam para senadores e deputados na CPMI do 8 de janeiro. E há uma expectativa para esse relatório final, 19 de outubro é a data que o Pedro Nogueira traz para a gente. Relatório final da senadora Elisiane Gama. Já começou a ser elaborado? O que dá para antecipar? Já está ali naquela parte do rascunho do e-mail, né? Já está ali sendo elaborado, sim, Carol. Eu conversei com o time da senadora Elisiane Gama, conversei com alguns integrantes também da base do governo, né? Que tenta um pouco controlar essa reta final da CPMI. E o argumento que eles estão apresentando ali é que a senadora já começou a preparar esse relatório final. Ela designou um servidor específico para trabalhar junto com ela nesse documento, né? É uma pessoa que está ali para tratar só de pegar o que a CPMI já recebeu de documento, de quebra de sigilo e ir construindo uma narrativa nesse documento final e construindo ali uma história. É evidente que essa CPMI ela ainda tem algo de imprevisível. A gente tem agora o depoimento, né, que vai acontecer do Augusto Heleno. Basília trouxe os condicionantes agora, ele não deve falar muito da delação do Mauro Cid, mas é evidente que será um tema bastante abordado hoje durante a sessão deliberativa. Para além disso, o que teremos nessa sessão, que é digno de nota e que pode organizar um pouco dessa reta final da CPMI, né? O Pedro Nogueira falava há pouco da expectativa ali que você tem poucos dias para sessões deliberativas para serem feitas ainda, e a gente vai ter uma discussão dos deputados e dos senadores para saber quem deve ser quais devem ser as pessoas a serem ouvidas nessa reta final da CPMI. Teve uma reunião ontem para discutir isso, com a participação da senadora Elisiane Gama, com os integrantes da maioria ali do colegiado, presidente da CPMI, Arthur Maia, e, pelo que eu consegui de retorno agora, falando com alguns deputados, não teve acordo. Então, a gente vai ter uma sessão deliberativa, a princípio, lá no Senado, né? Vai ter uma sessão para discussão das próximas votações, dos requerimentos, bastante agitada, porque não teve esse acordo que geralmente é feito antes, para evitar muita confusão ali no plenário do Senado, na discussão entre os deputados e senadores. Geralmente esses acordos, Carol, eles acabam dando certo de maneira relativa, né? Porque, enfim, as pessoas fazem um acordo na hora, mas na hora do vamos ver ali, todo mundo vê a câmera ligada, a luzinha do REC da live acesa, todo mundo quer fazer um auê também. Mas esse auê está contratado porque não teve
teve acordo na reunião de ontem. E enquanto isso, e aí voltando à informação original, que me parece importante, a senadora Elisiane Gama vai tentando ali dar um jeito nesse trabalho dela. Ela tem que apresentar um relatório final que já começou a ser escrito, mesmo que a gente não saiba ainda qual é a reta final dessa CPMI. Vamos ver o que acontece daqui a pouco.